E aí, povo lindo desse YouTube, eu me chamo Iago e bem-vindo a Crítico de Filmes de Terror. Hoje a gente vai trazer a resenha do filme. Opa, filme não. Do livro O Exorcista. Então, se você já leu ou se você pretende ler O Exorcista, já deixa o like e se inscreve. Ou mesmo se você quer ler, só que você tá em dúvida aí se o seu rico dinheirinho vale a pena comprar o exemplar. Então já fica aí e bora pro vídeo. Você pode nunca ter visto o filme, sequer ter lido o livro, mas você tem que admitir, quando a menção ao O Exorcista vem na sua cabeça, é impossível não se lembrar das cenas icônicas da adaptação cinematográfica. E quando se fala do livro, a sensação é a mesma. Lançado em 71, O Exorcista conta a história de Chris McNeil, uma atriz de Hollywood que divide o tempo das filmagens com a criação da sua filha Regan. Em contraponto, a gente conhece o padre Damien Carras, um jesuíta que está com uma fé muito abalada e que está lidando com uma perda recente. Quando a Regan começa a ter umas atitudes muito estranhas, muito bizarras, e algumas coisas estranhas começam a acontecer na casa da Chris, o caminho desses dois personagens passa a se cruzar. A narrativa do livro é muito interessante. Ela é em terceira pessoa, só que constantemente a gente sabe o que o personagem está pensando. E isso dosa muito bem as descrições. Os personagens também são bem incríveis, eles não são puros estereótipos caricatos com falas clichês, principalmente desse tipo de história. A Chris, por exemplo, ela tem uma vulnerabilidade muito interessante. Acaba descaracterizando a impressão que a gente tem aí de estrelas de Hollywood. Ela é muito além de uma celebridade. O padre também ele tem as suas questões, ele tem ali um background e um passado que ele tem que lidar. Só que ele é bem mais estabelecido que a Chris, só que ele não tem tanto destaque assim no começo. Então isso acaba não deixando ele tão apaixonante como a Chris. É muito legal que por mais que o livro seja um terror demoníaco, o autor traz um lado da medicina muito interessante para explicar o lado sobrenatural. Eu não sei se foi de repente intencional para a gente tentar acreditar nos dois lados da moeda, só que foi muito bem estudado, assim como o contexto religioso. Claramente o autor ele fez uma pesquisa muito profunda e muito séria sobre ambos os assuntos. As cenas angustiantes, né, as cenas polêmicas, elas são muito bem descritas. Se você tem algum gatilho com blasfêmia religiosa, eu não recomendo muito o livro não. Eu acredito que o gore ele não é tão exacerbado como no filme. Só que em questão de cutucar a ferida com vara quente, meus amigos, eu sugiro que você leia se você tiver estômago forte. Mas veja bem, se você tá aqui na crítica de filmes de terror, então você gosta desse tipo de coisa. Os capítulos são gigantes. São 330 páginas divididas em muitos poucos capítulos, sem se ter sequer subcapítulos dentro. Isso acaba deixando a leitura assim um pouco grande, mas a escrita é fluida. Então, assim, eu recomendo você pegar para ler numa tacada só, que é super tranquilo. Alguns diálogos são muito extensos, alguns até de maneira descabida, principalmente de alguns personagens, como se eles ficassem enrolando, enrolando, enrolando para falar, e você fica até um pouco irritado. Mas isso não atrapalha muito a experiência do terror. O ponto alto do livro, sem sombra de dúvida, fica ali entre os 40% e 80%. Eu acho isso ruim. O começo é bem lento, só que a escrita é fluida e os personagens são super interessantes. Compensa, deixa você muito instigado em adentrar ali naquele universo. O problema é que os últimos 20% eles deixam um pouco a desejar. É ruim? Mal elaborado? Não. Só que o que prometia ser o grande ápice simplesmente não deslancha como deveria. Eu acrescentaria um pouco mais de texto. Só que assim, o problema maior é que a grande resolução ali do plot principal ele acontece em off-screen, ou seja, você não lê exatamente como a cena acontece. Eu acho isso muito anticlimático, por mais que o conjunto geral seja bem feito. É que a gente lê a história inteira já pensando nesse momento decisivo, então você simplesmente ver só a consequência acaba sendo um pouco frustrante. Faltou desfecho para alguns personagens secundários e algumas subtramas. Não é muita coisa assim, né? Mas faltou. Eu acho que se tivesse realmente tido um pouquinho mais de aprofundamento, né, um pouco mais de texto, ficaria melhor. Só que dá para relevar, porque a gente tem que considerar muito a época que o livro foi escrito, né? A gente não pode vir aqui levantar detalhes de como uma história deveria ser escrita hoje em dia, baseado no que o mercado oferece, é meio complicado, porque a história foi escrita, tipo, 50 anos atrás. Então a gente não pode acabar cobrando esse tipo de coisa. Mas, se fosse escrito hoje em dia, eu mudaria isso. No saldo final, O Exorcista não deixa de ser um clássico. Ele foi responsável por um dos filmes mais icônicos da história do terror, e a gente não pode negar isso. Tem alguns problemas, como eu citei, só que eu não posso ignorar só por ele ser um clássico de terror. Mas sinceramente, ele é grandioso por si só. E só a coragem do autor em escrever algo tão absurdo, principalmente nessa época, vale todo o resto. Moldou uma geração. Muito obrigado por ter chegado até aqui.
Se você concorda com o que eu disse, muito obrigado. Você está certo. Mentira. Se você já leu O Exorcista, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você discorda de algum ponto que eu abordei, se você concorda, diga, fique à vontade. E indique para amigos também que você acha que você conhece, que já leu, que gosta do filme, do livro, não sei. Recomenda aí, vamos criar uma comunidade legal aqui, saudável, sobretudo.